Estamos começando mais um episódio de Metanoia. Hoje não tivemos aquela sintonia, meu querido, amado irmão Johnny, mas ele está descansando, tá tudo bem, tudo maravilha. E aqui na ilustre presença da minha amiga, amada, querida Tatiana. Correto, Tati? Correto, Tatiana. Já vou pular o Tatiana e vai ficar somente pro Tati. Muito obrigado por você estar aqui, de verdade. É um prazer imenso. Aqui que eu falo que é um cantinho de gente contar a história de gente, né? Gente falando um pouquinho ali de metanoia, vou colocar dessa forma. Tá tranquila? Não. Dormiu bem essa noite? A Tati já chegou aqui nos bastidores e falou: você tirou meu sono. Não precisa tirar sono, não, tá tudo certo. Aqui, na verdade, é uma ideia bem. Vamos falar? Uma ideia simples de contar a história. Né? Mas antes disso, porque né, na ausência do nosso querido amado Johnny, eu tenho que fazer referência aos detalhes, né? Começando, primeiramente, por obrigado à nossa querida Thaís, sempre mandando muito bem aí nas gravações. Ela vai aparecer qualquer dia, tá? Todos nós queremos saber quem é a Thaís, ok? A nosso Wesley, que contribui aí com toda essa parte da identidade visual do Metanoia. Ao nosso querido agora também Claudinho, fazendo parte aí do processo das edições dos vídeos, do podcast. Por sinal, ó, em breve Metanoia ali também. Bicho bonitinho no podcast, olha que maravilha. Ou melhor, no Spotify, vou colocar essa palavra, perdão. Mais um pouquinho, prometo que já vamos fechar. Também a Seguros Extrema, uma parceria bem bacana que nós fizemos, principalmente para aquelas pessoas que estão precisando de um cartão de crédito. Tem o link sempre aí abaixo da descrição do vídeo, cartãozinho da Porto, facilita a vida, é super prático. A nossa querida também VK, vou colocar dessa forma, né? Estamos aqui no VK Business, um espaço onde tem, eu vou falar que aqui tem tudo, né, a título de facilities, na verdade, sabe? É assim, o que você precisa? Gostei dessa. O que você precisa? A gente dá, a gente vai atrás e traz pra você. Inclusive a Tati é do time VK, vou colocar dessa forma, eu também me coloco desta forma. A gente até brinca que assim, o que você precisa, né, quando fala em empresa, quando fala em indústria, que quer vir para extrema, quer vir para o sul mineiro, o que você precisa? Fica tranquilo que aqui a gente literalmente facilita a sua vida. Sim. Então é importante a riqueza dos detalhes, não é verdade, né? Prometo que são só os últimos 2 detalhes, gente, não esquece somente aí de ativar o sininho, se inscrever no canal, que é importante também. Ufa! Feitos os detalhes, né? Tati, eu sei que aqui a gente vai prosear um pouquinho, hoje é quase um de frente, né? Fazendo referência. A gente fica sempre um pouquinho mais nervoso, mas pode ficar tranquila. Antes de mais nada, antes até mesmo de chegar na metanoia, nas metanoias, aquilo que realmente fez com que a Tati fizesse, sabe, um cavalinho de pau na sua vida, né? Um 360, né? Antes de mais nada, eu não, né? A gente precisa simplesmente saber um pouquinho quem é a Tati. Vamos lá. Primeiramente, obrigada. Realmente muito bonita, muito nervosa. Não sei se eu realmente teria alguma coisa a agregar, se seria interessante para alguém ouvir, né, a minha história, tudo o que aconteceu comigo, a questão da minha religiosidade e tudo mais. Thaís, que é meu socorro do TI no escritório. Eu grito socorro, ela vem. Aprendi mais com a Thaís do que nos meus cursos de Excel e Word e tudo mais. Thaís. E sim, faço parte do time VK, né, como a Vanessa sempre coloca para nós. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, graças a isso que muita coisa mudou na minha vida, Tatiana. Porque nós viemos de uma pandemia. Sim. Eu tinha acabado de ter meu filho caçula. E a Tatiana, durante 2 anos, ela teve que se retirar. Mãe,
mãe de 2 adolescentes, esposa, dona de casa, e tudo mais que isso agrega. Então a gente não é pouco. Não é pouco. É um trabalho no qual você realmente tem que exercer 24 horas por dia. É 7 por 24. Isso. Férias, cedo, não tem folga. A não ser quando. Um feriadinho prolongado? Não tem. Não tem. Quando a mãe ou a sogra ali, caça, corre e rouba meu caçula, elas não pegam, elas roubam meu caçula. E aí você pode. Já que seu caçula é a coisa mais linda também, né? Eu sou suspeita, eu te Ai, amo. que maravilha. Quando ela começou. Você vai ficar mais confortável. Pronto. Agora ele começou a falar, graças a Deus. Olha que beleza, que maravilha. Tá mais linda ainda. Tá aí a Gaguinha. E a copinha? A Covinha é espetáculo. Mas enfim, vamos lá com. Como que eu vou descrever tanta coisa, né? Porque aqui você já colocou tipo mãe, esposa, posso até dizer que uma das melhores profissionais que eu já conheci na minha trajetória, diga-se de passagem. Falo isso, né? Porque a gente tem esses momentos de trabalho. E a Tati, vou colocar dessa forma, né? Eu lembro do primeiro momento que eu conheci a Tati, olhar pra Tati agora, né? Essa mulher cada vez mais firme, cada vez ali mais comandante, vou colocar dessa forma. E assim, saber que você já veio edificando isso, né? Muitas vezes na vida a gente só tem a oportunidade de colocar isso pra fora. Vamos colocar, ver se faz sentido, né? Porque muitas vezes a gente vai passando tantas coisas na nossa vida e ao mesmo tempo sem entender o porquê que a gente vai passando aquilo, não é verdade? Sim. A gente até dos bastidores estava falando um pouquinho sobre, né, tem aquilo que são os nossos planos, vou colocar dessa forma, né? E tem aquilo que é o que nós acreditamos que é o plano de Deus para nós, né? E o quanto, né, ele simplesmente acontece, né? Sim. A gente só não tem noção do momento, né, Tati? Mas acontece. Mas como que vem sendo tudo isso pra você? Eu vou tentar resumir um pouco, será que a gente consegue Resume não, porque, ó, gente, só um segundo. Normalmente, quando a gente proseia, proseia com força. Quando a gente proseia, e dura, hein? Os 38 anos de vida, ele tem história. Ai, que maravilha. Só os que eu não lembro quando bebê, mas o restante nós tem história. Já veio São Gonçalo na cabeça. Ah, com certeza. Eu sou moça City, São Gonçalo do Sapucaí, eu tinha que ter nascido ali, eu amo ali. E é ali que eu chego, estou em casa, amo Extrema, sou grata a Extrema por esses quase 18 anos. Maravilha. Aqui já. Então tudo que, graças a Deus, eu e o Cleiton conquistamos, meus nossos filhos se tornando já homens com uma cabeça, graças a Deus, muito, muito boa, responsáveis, obedientes, sabe? Você tem um filho de 18 anos que, mãe, eu posso? Isso é muito bom, graças a Deus. Então vamos lá para São Gonçalo, porque é lá que tudo começa. É lá que tudo começa. Sim. Então, São Gonçalo do Sapucaí é uma pequena, grande cidade. E eu sou filha de um oleiro e uma empregada doméstica, trabalhadora rural, faxineira, manicure, tudo que minha mãe poderia trabalhar para nos sustentar. Minha mãe fez. Minha mãe, se ela chegou no 4º ano primário, como ela sempre disse, foi muito. Comandante, realmente. Sim. Mas graças a Deus, mesmo com tão pouca instrução, minha mãe, ela não soube nos criar muito bem, os seus 4 filhos. Então, nasci numa família pequena e grande. Pelo meu pai, eu só tive 2 tias e minha avó. E minha mãe, não. Minha mãe, são 9 irmãos, 14 netos. Eita, que maravilha! Então a gente, domingo ia pra casa do vô, não tinha tanto recurso, então sempre era frango. Sempre frango, imagina, aquele tanto de gente. Então era arroz, macarronada, aquele frango.
que ai de nós, se nós chegássemos na panela para nos servir, nossas mães que nos serviam, não por comodismo, mas por educação e respeito. Disciplina. Os piores pedaços de frango eram para nós, éramos pequenos, e tudo bem, Tá tudo tudo certo, bem. todo mundo cresceu e sobreviveu. Tá bem, e forte ainda, hein? Forte, forte. Ninguém deu aquela... Não, de forma alguma. Meu pai, como eu citei, ele era oleiro, então eu vivi muito essa questão, né, de olarias, levava almoço pro meu pai, chegava férias, amava ir pro olaria, para ganhar carroças e tudo mais. E eu cresci com a minha avó, essa Rosário, como era chamada. A avó, ela era bezedeira, essa avó reza, a minha avó era bezedeira, bezia as crianças. A avó cortava medo, a avó bezia quebrante, costurava a coluna das pessoas e fazia, que hoje acho que é muito raro encontrar um azeite de mamona. Só de falar eu lembro do cheiro. Minha avó fazia azeite de mamona, que tinha muita criança com problema respiratório e tal. E aquele pacote de pão, aquele saco de pão, Sim. minha avó cortava eles para fazer os empastos lá para colocar no peitinho da criança, com esse azeite de mamona. E, gente, vocês podem até rir, mas Maravilha. nesse azeite de mamona você fitava o tatuzinho que você encontrava embaixo daquele tijolo ou pedra que ficava. Sim. Fitava ele, gente, pingava no ouvido. Se transformava em remédio, não se mais curava. A fé das pessoas era tão grande, né, que realmente se curava. E por a minha avó fazer isso, né, minha avó ser essa Rosária, uma bezedeira, cortava medo para as crianças andarem, ela cortou medo de meio São Gonçalo, na rua toda a minha família. Eu cresci vendo aquilo. Então, principalmente na zona rural, porque essa é a característica da cidade do interior, cidade pequena. E ela é muito religiosa. Sim. Essa pegada da religiosidade é muito forte, até hoje é muito forte em São Gonçalo. Principalmente... Perdão. Imagina, você nunca... Tanto que você é realmente, tipo, nesse mergulho, né? Você vem de uma família católica, né? Bem ativa, posso colocar dessa forma. Sim, por parte de pai, sim. Por parte de mãe, nem tanto. Okay. Foi mais pela uma tia que passou por mão da minha mãe, ela que me conduziu, sabe? Pegou pela mão e me conduziu. E, então, a minha avó... Lá em São Gonçalo isso ainda é muito rico, folia de reis, os terços na zona rural, as novenas. Eu participava disso tudo com a minha avó. Então a avó ia fazer as chegadas de folia de reis e eu cresci vendo isso. As novenas que nós tínhamos lá no bairro, elas começavam ali na minha rua, que eu cresci cresci, era a última rua de São Gonçalo. Então você passava, Matabu já era a zona rural. Então a primeira semana da novena era ali e depois ia pra zona rural. A gente ia de trator e era a coisa mais gostosa do mundo. Era muito bom. Imagina a meninada em cima do trator, que alegria. Ia todo mundo pra rezar. E a felicidade era quando chegava a zona rural. E ia debaixo de chuva, coberto de lona. E você chegava, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito da simplicidade do homem, né? Da roça. Aqui, esse lado de cá, vocês falam sítio, né? Pra nós, a São é roça. Então, eu amo a roça, gente. E você chegava, quando terminava, era tudo muito simples, mas era feito com tanto carinho, com tanto amor. E era um café, aí fazia um bolo que assava lá no fogão a lenha. Ia apanhar pocã, sabe? Era tudo muito gostoso. E sentava com as histórias. Nossa, história de lobisomem, história tudo sem Que maravilha. Falou do fogão a lenha, até lembrei da minha querida sogra agora. Que maravilha. Minha sogra, saudade da senhora. Fogão a lenha, não tem. E fui crescendo dessa forma. E meu pai sempre me cobrou muito a missa ao domingo. Em São Gonçalo tem a missa das crianças, a segunda cena também tem. E desde muito pequena, a missa todo domingo, ia para as orações com a avó e tudo mais. Até que eu cheguei na minha adolescência, pré-adolescência. E eu me afastei um pouco disso. E aí meu pai veio a falecer, eu tinha 15 anos, que foi uma coisa assim... Vamos dizer que foi a primeira capotagem da minha vida. Ou seja, a primeira 360 veio aí, né? Meu pai, ele era muito correto. O pai, ele era formado em contabilidade, mas eu vou falar com as palavras dele. Claro. Meu pai, ele dizia que ele não servia para ter capricho. Então, meu pai trabalhou muito pouco. Chegou a trabalhar 1 ano como bancário e foi pro olaria, um empreendedor, como se diz hoje.
Mas era muito sofrido, as veias da perna do meu pai eram todas estouradas, ele teve até que fazer cirurgia por conta disso, pegava muito peso, mas ele amava o que ele fazia. Meu pai amava, e sem modéstia, o tijolo do pai era o melhor tijolo da cidade. Tem 2 tipos de tijolo, né? O tijolo comum e o tijolo à vista, que são aquelas casas que o tijolo fica aparente. Então, a maioria das fazendas e algumas casas que são salas, esse tijolo à vista era do pai. E eu aprendi com ele. Seja o que for que você for fazer na tua vida, se não for para fazer bem feito, não faça, não perca seu tempo. E eu aprendi muito isso com o pai. Mas meu pai, de contrapartida, meu pai, ele era um homem que, como eu falei, ele era formado em contabilidade, mas você sentava com meu pai, você conversava com meu pai sobre qualquer assunto. Sobre tudo, sobre né? tudo. Meu pai não perdia uma reunião da Câmara Municipal de São Paulo. Ele não perdia uma. Então, Aí, descobrimos de onde já vem esse, né? Já descobrimos, né? Agora acabou de perceber isso, né? Porque meu pai sentava pra conversar e eu ficava assim, olhando, admirando. E eu achava tão destável. Meu pai colocava as palavras muito bem, assim como você. Eu já falei pra você que você algumas vezes me lembra do meu pai. Meu pai colocava as palavras assim de uma forma, pra quem chegou no 2º grau, né? Que lá, São Samuel, com a contabilidade, fazia o 2º grau e tal. Mas meu pai, Jornal Nacional, não perdia, estava sempre... Sempre antenado. Sempre. E meu pai, como ele tinha tanto aquela pessoa simples que ia construir sua casinha, como ele tinha médicos, advogados que eram clientes dele. E ele conversava com todos da mesma forma. Que legal. E, por outro lado, meu pai, ele era alcoólatra, meu pai, ele batia na minha mãe, ele batia na gente. Meu pai já chegou a quebrar a casa inteira, uma vez... uma briga lá, ele quebrou tudo, e meu irmão caçula era recém-nascido, e ele jogou uma cama de solteiro no berço, graças a Deus, ficou menos de 3 centímetros para pegar a cabeça do meu irmão, sabe? E lá, ali no final, vocês vão entender essa questão do meu pai. Eu tinha pai e mãe, mas eu tinha um certo abismo entre meu pai com minha mãe, que eu nunca entendi, que eu fui entender agora que eu cheguei no teatro. Enfim, então eu tive que, desde pequena, que amadurecer, que ser forte. Sim. Porque eu tinha um pai que batia na minha mãe e eu não sei, eu entrava na frente, muitas vezes apanhava. E meu pai, por outro lado, ele foi um pai que ele cobrava honestidade, ele cobrava comprometimento, disciplina. Ai de nós se estivesse conversando e nós interrompêssemos. Ai de nós se nós estivéssemos na casa de alguém quando era a hora da refeição. Então, E sabe, Tati, primeiramente, muito obrigado por estar dividindo isso com a gente. E você falou a palavra, né, do ser forte, né? E ser forte e corajoso, né? É sempre um desafio, né? Ser forte e corajoso. Não sei, vou te fazer isso como uma pergunta, mas para minha vida eu tenho a resposta, acredito que para você também nesse sentido. Você vê que desde o princípio, né, você foi uma criança de muita fé, né, um adolescente de fé, uma mulher, né? Eu acho que isso faz total diferença para a gente conseguir realmente, né, ser forte e corajoso. Para eu chegar aqui hoje na sua frente, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria, com toda certeza. Tinha 7 anos, 7 anos, e tinha um morro que dava acesso a esse marido. E esse morro, ele não era tão íngreme, mas ele tinha muitos buracos, muito cascalho e tal. E a gente nunca descia ali de bicicleta. Toda vez que chegava ali, eu descia da bicicleta. Meu pai sempre falava, não desce, que você vai machucar. Só que eu era moleca. Eu era uma criança que tinha um pai que bebia, que era violento. A minha família, mãe, pai e minha irmã, sempre foram os mais pobres da família. E aí a gente usava roupas que ganhavam, meio tudo certo. Sim. Bem. E aí, a Tatiana, que era terrível, porque foi terrível também. Nossa Senhora. Não consigo imaginar. E ficou feio, graças a Deus. Não consigo imaginar. Foi, mas estão ouvindo, tá? Sim. Vou assistir depois. Pode assistir. A mãe foi terrível, ok? Mas eu fui aquela moleca que brincava jogava vôlei, queimada. Era um terrível legal naquela época, né? Não era assim, terrível do bem. Era um terrível do bem, era um né? terrível do bem. Ralar o dedo no asfalto, né? Meu joelho todo ralado. Jogava bola e soltava pipa. Carrinho de rolemã. Tinha circo. Pipa, capucheta. Tudo. Tinha circo lá no bairro, que o bairro tinha um terreno enorme, todo o circo rodeio ficava lá. Eu entrava debaixo da lona. Voltar pra casa cheio, todo empopocado, que tava brincando no mato.
Ia buscar aroeira terrível. Ia buscar amora no mato, cheio de cobra. Hoje morro de medo, mas antes tinha. Enfim. Você tira a raiz. Nossa, muito demais. E eu desci esse morro com a minha bicicletinha azul. E caí. Caí, machuquei muito, porque tinha muito cascalho. Nossa, imagina. E eu sempre falo, ele não tem pra mim, tudo acontece só comigo. Pra mim, a sorte que tava vindo dólares. Seu pai. E a minha prima, tadinha da Samantha. Samantha desesperada, porque eu tava toda machucada. Sim. E correu de encontro com meu pai. Eu lembro assim, muito vagamente. Contando agora, eu consigo lembrar um pouco mais. E aí correu e falou, tio, a Tati caiu, machucou. Meu pai, mano, em vez de pegar a filha que tinha caído machucada, o pai me deu uma surra. Mas meu pai me deu uma surra. Que eu fiquei desacordada. Nossa. E a Samantha foi chorando atrás da minha mãe, com a minha avó. Minha avó ainda era viva. E tia, tchau, a Tati caiu. E o tio Pedro bateu nela. Minha mãe conta que eu cheguei desacordada em casa. Que a rua toda parou, né? Porque ali era todo mundo primo, todo mundo parente, todo mundo cuidava da vida de todo mundo também. E a rua parou pra ver meu pai me carregando nos braços, desacordado. E aí, minha mãe conta que me colocou na cama, né? Tirou minha roupa, me limpou, me deixou só assim em cima da cama. E a minha avó, que era uma brasileira, veio correndo desesperada. Quando a minha avó chegou, começou a chorar. Falou que eu não tinha mais vida. E no final você vai entender isso. Daí veio a Dona Tita, que é a mãe dessa minha tia. Esse meu tio que pegou pelas mãos. Veio a Dona Tita e a Patrícia, filha dela. Que inclusive ela usou esse relato. A Patrícia foi feira às vezes durante um tempo, ela deixou. E aí a minha avó fazendo infusões no meu braço e rezando às vezes, sim, bem os flashes, tá? Vamos falar da coisa dela, mas às vezes tem os flashes que eu levo de pessoas em volta de mim na cama. E então, depois de muito minha avó fazendo as infusões, colocando as coisas no meu nariz, e muita oração, eu fui voltando. No momento eu me levava para o hospital, até porque esse negócio não vai ser preso, né? E eu fui voltando. Enfim. Isso passou e vieram outras surras do meu pai, de minha mãe e tal. Até que chegou num ponto que Deus, acho que a hora que eu chegar lá, eu tenho muita coisa para conversar com ele. Eu cheguei num ponto, Deus me perdoe, mas eu pedi para Deus pelo meu pai, porque a gente não tinha paz. Eu cheguei por lá, minha avó faleceu e a nossa casa era na casa da minha avó, não tinha muito nada, meu pai morava ali. Porque minha mãe era viva de marido vivo. Ele separou da minha mãe, mas a minha mãe sustentava, lavava roupa e tudo mais e tal. E um dia eu coloquei pra minha mãe. Eu perdi o medo, eu morria de medo do meu pai. Eu pulei a janela e peguei uma machadinha e acho que um facão que estava debaixo da cama dele. Hoje ele vai me matar, mas não tem problema. Pelo menos minha mãe não vai matar. E até pra resumir, aconteceu que meu pai sofreu um acidente e nós fomos avisados de madrugada. E meu pai, naquele ano, eu faria 15 anos, isso, meu pai tinha 14 anos de casado com a minha mãe, era um ano na frente da minha idade. Meu pai ficou 14 dias numa cama tetraplégico. E eu falo, eu tenho toda a propriedade de falar pra você, gente, cuidado com tudo que a gente faz aqui é aqui. Minha mãe sofreu 14 anos na mão do meu pai, foram 14 anos mesmo, eu quase nasci no meio da rua, e, enfim, meu pai, cada ano, meu pai ficou se mexer. Gente, você falou por cá, não sei. Quando a gente entra nesse tópico, o meu pensamento, que vem o meu pensamento, né? Quando a gente planta o bem, a gente não sabe quando, mas a gente sabe o que plantou. E a colheita vem. E ainda nessa colheita a gente tem que tirar algumas impurezas, né? Sim. Quando a gente planta algo que não é bom, que é também conhecido como a gente planta o mal, o boleto vai chegar também. A gente só não sabe qual tipo de boleto ou o tamanho dessa conta. Isso eu falo que assim, a premissa nós, né, dentro do nosso conhecimento humano, né, é essa. Sim. A colheita chega, o retorno vem, a gente não sabe só como vem. Sim, e acredite se quiser, meu pai era um homem de muita fé. Meu pai foi chefe de grupo de oração, meu pai falava em línguas, né? A gente fala a língua dos anjos e tal. Mas meu pai era muito fraco, meu pai não conseguia sustentar a fé dele. E eu não sei, e meu pai sempre falava que
ele nunca queria ficar na cadeira de rodas, que ele preferia a morte. Então eu não sei se o maior pavor dele foi o que aconteceu com ele para ele ter repensado, ter dado tempo de pedir perdão para ele encontrar a salvação dele. Mas enfim, para resumir, meu pai faleceu, Tatiana 15 anos, minha mãe tendo que trabalhar em 3 serviços para sustentar a casa, minha mãe, quem tinha o posto de enfermeira, meu pai, não era minha mãe. Com isso, saí 2 anos da escola, me afastei muito de Deus, graças a Deus nunca fiz mal para ninguém, nunca me envolvi com droga, nunca me relacionei com nenhum cara comprometido, casado, graças a Deus isso eu não vou levar pra minha vida. Tive uma vida de uma adolescente normal, saía, ia pra festa, bebia e tudo mais, mas até que chegou Deus, né, e falou, filha, na hora de você voltar pra mim, vem cá. E um belo dia eu tava trabalhando, eu fazia salgadinhos, né, e a minha patroa morava do lado da Praça de Esportes, de São Gonçalo. E meu avô era o guardinha, né, que tomava conta ali, o responsável zelador de lá. E aí, todo dia, quando saía uma fornada de empada, eu corria e levava pro meu avô. Era uma forma de fazer um carinho pro meu avô. Sem dúvida. Porque meus avós nunca foram carinhosos, de falar te amo, até por conta da criação que eles tiveram. Nossa, e tudo mais só ralando, né? Então, meu avô, até hoje, ele dá pra gente o máximo que ele consegue. Mas, enfim, levava pro meu avô. E um belo dia, eu fui levar pro meu avô, e meu avô tava com uma jaqueta e uma senhora do lado dele. E aí, nesse dia eu levei 2, né? É tudo por Deus mesmo. E meu avô ofereceu pra ela. E quando eu sentei do lado do meu avô falou assim, nossa filha, eu vou tirar a blusa que você sentou aqui perto do avô, deu um calor, não vou? Nossa, avô. Ai, eu nunca vi a mulher da minha vida. Ela falou assim, sabe o que é isso? Não. Você tem um som muito forte. E o que é isso? Aí ela, Deus tem uma coisa muito importante pra fazer na sua vida. Deus vai mudar a sua vida. Amém. E ela era de Varginha, uma cidade perto de São Gonçalo, e ela tomava conta de adolescentes que tiveram várias gravidez e tal, e ela lá consegue com que elas tenham acesso a médicos, até mesmo fazer uma cirurgia e tudo mais. E conversando com ela, não, tá bom, fui embora. Passaram um tempo, eis que, final do ano, eu fui numa festa com a minha irmã e encontrei o Cleiton. O Cleiton eu já conhecia. Um abraço para o meu querido Cleiton, nós que cantamos aí Zezé de Camargo e Luciano como ninguém. Né? E aí a gente já se conhecia e tal. E eu com o Cleiton a gente teve uma época que se a gente encontrasse num passeio, ou alguém descia e sempre era ele, porque, nossa, tem um gênio só por Deus, tá, gente? E até que nós nos reencontramos, né? E eu não sei o que aconteceu ali, não sei, alguma coisa brilhou ali e tal. Mas minha irmã bebeu muito nesse dia, nossa, deu um problema enorme lá na frente. Mas enfim. Deu trabalho. E eu com o Cleiton começamos a namorar. Quando foi, isso em dezembro, quando foi em janeiro, engravidei do Felipe. E aí, do nada, me veio a mulher que eu tinha encontrado com meu avô. Que aí fez um determinado sentido, eu estava grávida. E a pessoa que tinha conversado comigo tomava conta de adolescentes grávidas. Eu não era tão adolescente, porque eu já tinha meus 19 anos. Enfim, nós começamos a casa pelo telhado. O Felipe nasceu. Depois de 1 ano o Felipe tinha nascido, a gente já estava morando junto. E a gente sentia muita falta do casamento. Por quê? O Cleiton, ele é de uma família extremamente religiosa, tem padre na família dele, diáconos. E é uma família muito voltada para Deus. Dona Nina, a avó dele, que Deus a tenha. Dona Nina era uma pessoa... Mas olha só que frase que eu considero poderosa e hoje eu trago isso para minha vida, né? Começamos a casa pelo telhado. E o quanto muitas vezes é importante a gente começar a casa pela fundação, né? Sim. Como faz falta isso, né? Só essa frase achei, fazia tempo que eu não ouvia ela. Sim. Desculpa, pode continuar. Sim. E isso quebrou tudo que eu tinha construído para minha vida. Por conta, né, de toda da má experiência e o que eu tinha, né, de relacionado ao casamento. Sim. O que me era passado de casamento era uma coisa muito ruim. A noção que eu tinha de casamento era muito ruim. Eu tinha o pai que agredia minha mãe e tudo mais. E houve traição, isso tudo. Tanto que meu pai morreu por conta de traição e tudo mais. E eu sempre falei que eu nunca ia casar e não ia ter filho. Aí minhas filhas, tá, mas você vai pra sua... Vou.
Porque isso era a forma de eu me proteger. Eu não passava. Você tinha uma referência ali, fazia parte das suas crenças, aquilo te causava dor, entrando em contato. Sim, a referência de casamento era muito negativa na minha vida. Então, o estar próximo daquela situação te gerava um desconforto, uma dor grande, né? E por que eu tive que começar a casa pelo telhado? Cara, são várias metanoias da história da Tatiana. Muito. Que maravilha, eu nem precisei chamar metanoia, você já chamou uma, já chamou, estamos na quarta metanoia. Então, tá acompanhando, Thaís? Que maravilha. E eu fui contra a corrente, né, a maré do que Deus coloca, o que a Igreja Católica coloca pra gente, né? Pra se preservar, pra casamento e tal. Eu casei com um filho no braço, mas fui em busca do meu casamento. E quando eu nasci, o parto foi muito complicado, minha mãe me entregou na Senhora Aparecida. Minha mãe falou, olha, se ela nascer, tá tudo certo, ela não é mais minha filha, ela é sua. E desde então, por gente, se eu tô contente na Senhora Aparecida, se eu não tô triste na Senhora Aparecida, se tem problema na Senhora Aparecida, tudo é na Senhora Aparecida da minha vida. Tanto que onde eu chego, olha, eu sou católica, só pra gente não ter esse... não é nem problema. Você fica tipo, nossa, mas ela só fala isso. Pra não achar que eu tô fazendo alguma coisa pra ir contra a fé de outra pessoa. Não é que é característico meu. É só a gente pensar aqui no nosso metanoia, né? Sim. Um exemplo bem prático. Sou evangélico, católico, mas eu gosto do princípio apostólico-católico, ou seja, Deus no centro das coisas. O princípio Gente, sempre... Eu acho que facilita tanto as coisas. Nossa, né? demais. Eu acho que isso... E a gente pode conviver em paz sem problema algum. A palavra é a mesma. Acho que mesma. É esse que é o ponto. A essência é a mesma, o direcionamento para onde nós vamos é o mesmo. Aí se a gente tropeçar no caminho, é o problema nosso. Exato. E eu acho não que pode culpar as nossas quando a gente se apega muito a questões do ser humano e a maneira com que ele quer entender as coisas, aí eu vou dizer que, Houston, nós temos um Problemaço. né? Mas eu acredito que a ideia não é amar a Deus em cima de todas as coisas, né? É o nosso mandamento, gente. E o outro como a ti mesmo, eu acho que a conta fecha, bate. Né? Bate. A conta bate no final. Então, pra você entender por que eu botei na Senhora Aparecida, porque ela foi minha madrinha de casamento. Porque lá em São Gonçalo é muito certinho, né? Muito regradinho. Então a gente tem que respeitar. E faltava um casal. E o cerimonial disse, tá faltando um casal. Eu falei, não tá faltando. Nossa Senhora Aparecida é minha madrinha. E acredite se quiser, olha como são as coisas. A dona Nina, ela tem um filho, que é por causa dele, nós viemos pra cá, ele mora em Céu há muitos anos, e ele é um evangélico. E justamente ele quem foi buscar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Porque esqueceram, na correria lá, total, esqueceram. E ele trouxe ela toda abraçadinha, com o maior cuidado. Em momento algum ele se apegou à questão de religiosidade, se ele era evangélico, nada disso. Ele só... Entender, compreender, respeitar. Aí você fomenta aquilo que você acredita. Isso. Mas entender, compreender e respeitar, eu falo que é o basilar para você conseguir verdadeiramente colocar aquilo que são as palavras em prática, na minha humilde opinião, como eu gosto de colocar. E tá tudo certo. Tá tudo bem. E nós casamos, né? Graças a Deus recebemos a bênção de Deus. E depois de um ano surgiu Pedro na nossa vida, que o Felipe precisava. Sim. O Felipe precisava de uma companhia. Importante ter, né? Sim. E foi nesse momento que eu achei que eu tinha perdoado meu pai, que meu pai chamava Joaquim Pedro Tomás. E aí eu falei, que nome que eu vou pôr no meu segundo filho, né? Eu tinha um Felipe e eu queria um nome bíblico também. E veio um estalo, não sei de onde veio esse estalo. Pedro. Minha mãe ficou revoltadíssima. Eu falei, mãe, o pai ele não teve a oportunidade por escolha dele de conhecer os netos, conviver com os netos. Então vai ser uma forma, né, de homenagear ele. Porque, independente de tudo que aconteceu, ele era meu pai, né? Honrar aos pais é bíblico. Sim. E aí, Renan, Tati vem pra extrema. Em São Gonçalo, assim, amo, mas infelizmente, 18 anos atrás, hoje melhorou um pouco. Você não tem oportunidades, é muito pouco. Tem, mas assim, é muito poucas. E aí vim pra cá, chegando aqui, nunca tinha trabalhado na empresa na minha vida, entrei na mão lucro. Só que eu saí de casa 15 para 5 da manhã. E minha irmã veio para ficar com os meus filhos pra mim e tal, mas precisou voltar. E eu nunca tinha colocado meus filhos em creche, nada parecido. E fiquei morrendo de medo, porque o Pedro era terrível, ainda é.
E a minha sogra, Tati, eu vou aí, vou pegar os dois, eles ficam comigo 3 meses. Esses 3 meses se transformaram em 3 anos, que só Deus sabe o que a gente passou ali. Imagina. Meu casamento foi colocado à prova de todas as formas, mas era aquilo que era para ser. E graças a Deus, esses 3 anos que eles ficaram lá, eu e o Clay trabalhamos muito mesmo. Foram raros os momentos de descontração aqui em Extremo, porque a gente tinha esses momentos lá, quando a gente estava lá com eles. Quanto mais pressão na prensa, na azeitona, melhor é o azeite, né? Isso. E aí, dona Nina sempre falava assim, tá, você só vai levar eles aqui quando você comprar a sua casa. Dona Nina, isso é muito caro, eu não consegui. E foi dito e feito. Esse meio que a dona Nina faleceu, infelizmente, ela falava que ela não ia viver para os dois saírem de lá, realmente ela não ia. E a gente conseguiu comprar nossa casa, eu precisei sair da empresa, porque meus filhos eram menores, né? 7 e 6 anos. E eu precisava ser mãe. Eu só naquele momento ali, eu tinha que dar essa pausa e ser mãe dos meus filhos. E eu fiquei 1 ano em casa, e o Espírito Convênio, graças a Deus, estava super bem. Voltei a trabalhar, e na Maluco foi uma escola, porque eu conheci muita gente boa. Graças a Deus, eu tive líderes que me direcionaram para essa Tatiana profissional. Tive pessoas essenciais na minha vida, Patrícia, Orlando, Gil, pessoas assim, essenciais mesmo, que me ajudaram muito, eu cresci muito, aprendi muito lá. E eu sou uma referência que eu tenho de você não precisa temer o seu chefe, respeitar ele. E isso quando você entende isso. E é interessante, né, que ao longo da nossa trajetória aparecem muitas pessoas tentando desviar você para a direita ou para a esquerda. E essas pessoas, a gente nem lembra delas muitas vezes, mas o quanto é significante daquelas poucas que fazem com que a gente, vem cá, teu norte é esse. Sim. Esse é o caminho, e essas pessoas são sua rede de apoio. Eu gosto de colocar. É interessante isso, quanto na essência, né, do ser humano ser um ser humano que é relacional, e quanto essas relações ajudam na nossa formação, né? O quanto muitas vezes essas boas relações ajudam no nosso desenvolvimento, né? Sim, com certeza. Gente moldando gente, vou colocar dessa forma. Que foi o seu. Exatamente. E aí, Renan, na segunda empresa que eu trabalhei, eu conheci o outro lado. Eu não conheci um lado tão assim, que me fez muito mal quando eu saí. Mas, enfim, graças a Deus superei. O Cleiton me ajudou muito. E surgiu o Thiago. Tô tentando resumir pra você, porque se eu contar tudo... Mas aqui, nós sempre falamos sobre... Hoje nós vamos estender, vamos até às 11. Mas assim, vamos até meio-dia. Com a Tati... Isso é a maior tranquilidade. Assim, a gente vai fazer Tati 1, Tati parte 2, Tati parte 3. A gente pode fazer assim, que daí a gente já marca pro próximo mês. Já vem, já Tati parte 2. Pode ser? Não, o Saga que vai ser muito maior. Gente, aí é certeza. E aí, Renan? Você vai ver que eu tô aqui, ó. Tô só ouvindo a história. E foi nesse tempo que eu falei, não, eu preciso dar um pra minha vida, né? Uma prima falou assim pra mim, Tati, você tem que sair como eu disse, nunca ninguém tinha me falado isso. Como assim? Pra você, eu não me envergonho de forma alguma, nem tenho motivo pra isso. Eu tenho muito orgulho da minha experiência de chão de fábrica, de ter sido auxiliar geral, auxiliar de produção, operador de produção, dá seu nome que der. Mas a base da pirâmide. Claro. Foi muito bom pra mim, aprendi muito. Que é onde tudo acontece. Né, a transformação ali da matéria-prima em produto acabado e tudo mais. Mas ali tudo acontece mesmo. Ali você rala, ali você sofre, ali você é feliz, ali você ri, ali você tem amigos. Ali, infelizmente, da forma que você atrai inimigos, não, mas pessoas que não se agradam com o que você é. Uma coisa eu aprendi na empresa é o seguinte: faz o seu, que dá tudo certo. Não se preocupa. Por que o fulano conseguiu isso? Por que o fulano conseguiu? O problema é do fulano. Faz o seu. Para de preocupar com a vida do fulano. Aquela história da vizinha. Sim. Mudou a vizinha pro lado e ela ficou lá tomando conta da vida da vizinha. E ela estava indignada porque o lençol da vizinha, a roupa branca da vizinha estava encardida. Ela indignadíssima. Até que o marido dela chega e limpa a vidraça dela. E não era a roupa da vizinha que estava encardida. A vidraça dela estava suja. Então isso é essencial para a vida. Até se me permite, até converso isso muito com a minha
amada Gi, a gente sempre conversa sobre a importância da gente colocar energia naquilo que é nosso. Né? Claro. Porque aquilo que nem tá no nosso controle, aquilo que é do outro, cara, é lá. Põe Sim. energia no que é teu. Sim. Muitas vezes é a tua vidraça que tem que ser Que tem que ser. cuidada. Vamos colocar dessa forma. E aí foi onde eu fui fazer, né? Fui fazer meu curso de processos gerenciais. E tava tudo planejado. Olha, eu formando, eu comecei a trabalhar na minha área. Saí da minha zona de conforto, como levei aquele chacoalhão. Perfeito. E sempre falei que eu ia ficar nos 2 filhos, não queria mais filhos de forma alguma. O Felipe com o Pedro. Minha meta é 4, hein? Meu pai. Meu pai. Nossa, a meta é 4. Mas, olha, é a melhor coisa do mundo. Você vai... É um loop isso. Mas, enfim. Que maravilha. E aí, o Cleiton sempre quis ter o terceiro filho. O Cleiton sempre foi doido de menina. Eu, não, os 2 já tá bom, né? Graças a Deus estão criados. E, gente, tem uma coisa que eu aprendi. Não, cuidado com o que sai da sua boca. Principalmente quando você se refere a Deus. Opa! Porque ele tem uma cardeneta lá. Tem. E um dia, conversando com o Cleiton, eu falei, o seguinte, quando eu tiver 35 anos, eu te dou seu terceiro filho. Mas isso estava muito distante. Estava muito distante. Na época eu tinha 30. Eis que, em dezembro de 2018, não, obrigada, eu engravidei. Tinha acabado de pegar o diploma da faculdade, engravidei. E eu descobri essa gravidez no dia 7 de janeiro de 2019. E, meu Deus, e agora? Com um filho de 13, outro de 15, tinha acabado de formar, né? Tá bom nada, surtei. E aí, nossa, eu cometi um erro assim, não foi nem erro, cara, foi coisa natural. E eu queria uma menina, eu tenho 2 meninos, eu já tenho 2 meninos, não, uma menina. E eu comecei a olhar tudo de menina, tudo mais. E, pra minha surpresa, quando eu fui fazer o ultrassom, eu que vi, né, que era menino, antes do médico. Aí o doutor ainda brincou, Tati, mas você viu antes de mim? O doutor já tinha visto 2, né? E naquele momento eu pedi muito perdão. Falei, meu Deus, me perdoe, eu achando que era menina. E eis que era o Thiago, né? Enfim. E do 4º mês em diante eu sofri muito na gravidez. Eu já tinha meus 35, o Thiago era um bebê enorme, e ele vinha pra costela, e eu não perdia ar, as vitaminas estavam fazendo muito mal. E ali eu tive que aprender a lidar com a minha limitação. Porque eu nunca admiti ter limitação, eu nunca admiti ter cansaço, eu nunca consegui fazer só uma coisa. Né? Eu nunca me permiti. Sim. Eu tive que criar essa casca toda por longo de tudo o que aconteceu na minha vida. Várias metanoias, né? Não precisa nem perguntar, mas foram várias. E aí eu tive que, peraí. E eu gravidez do Felipe com o Pedro, eu fui mãe muito nova, aos 19 e aos 22. Então, na do Thiago, vieram inchaços, coisas que eu não tive. E eu tinha que respeitar. Meu corpo não era mais aquela menina de 19. Exatamente. E aí, com 8 meses de gravidez, o Cleiton teve uma justa causa, injusta. E aquilo foi um choque. Quando eu recebi a notícia, a minha barriga enrijeceu. E aí, graças a Deus, tudo se resolveu. Nesse meio tempo, o Thiago nasceu. E o Cleiton voltou pro trabalho dele. Graças a Deus, tá lá até hoje. Só que foi passando o tempo, né? O Thiago com 5 meses. Eu vou voltar a trabalhar, o Thiago vai pra creche. Porque meu irmão tinha os filhos na creche. Então, eu tinha já uma experiência boa. Né? Um feedback bom. Então, ele vai. Né? Tantas crianças vão, graças a Deus. Gente, eu só tenho a agradecer. O Thiago, ele é recebido com tanto amor, com tanto carinho. Sim. E eu fico em paz. Né? Porque a gente é muito cobrado, Renan. Você trabalha, nossa, mas você trabalha? Você tem coragem de deixar seu filho pequeno? Exato. Você não trabalha, nossa, você não trabalha, você é encostado. Então você é cobrado de olhando de novo pro lençol do vizinho. Sim. E você entregar seu filho para uma mãe, olha, não tem como descrever. É medo, é tudo. Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, né, voltando para o 5 meses do Thiago, começa a pandemia e nós ficamos quase 2 anos reclusos. Eu,
Meus filhos, o Cleiton tinha que trabalhar, porque a empresa não parou, e o salário dele foi reduzido. E nesse meio tempo, Deus foi tão bom conosco, que nós nunca atrasamos um aluguel, sempre pagamos ele integral. E nesse meio tempo, a gente faz a lição de casa. Nada. Isso. E aí, chegou no momento que as coisas foram quase que voltando ao normal, que me deu uma crise de choro, que eu fiquei desesperada. E a minha irmã, Tati, tá na hora de você voltar a trabalhar. E eu me cobrava, mas espera aí, como que eu vou voltar a trabalhar? Tem uma criança aqui e tal. E o Thiago teve um atraso na fala. E eu sempre postergava. Não, vou esperar mais 3 meses. Quando o Thiago bateu ali na casa do quase 2 anos, eu caí na besteira de ir pro Google. Fui pro Google, atraso de fala. Aí, só criar todo um pensamento, depositar em outros lugares. Tudo que eu li, autismo. Eu diagnostiquei o Thiago. E aquilo me deu um pavor. Sim. Porque é uma coisa totalmente nova, que eu não conhecia. Eu não conseguia olhar para meu filho, criou um abismo entre eu e meu filho. E um medo de eu não conseguir dar conta, de eu não ser a mãe que meu filho precisava, do meu filho sofrer isso. Eu já sem dúvida. Meu filho sofrer preconceito, meu filho ser isolado e tudo mais. Até que eu cheguei a me agredir. Sim. Poucas pessoas sabem disso. E eu soquei meu rosto, porque eu não conseguia chegar perto do meu filho. E até hoje ficou uma mancha. No meu lado direito. Se a gente pegar essa ponta, quantas pessoas ao longo de toda a trajetória, todas, esse é um dos poucos momentos que eu generalizo falando inúmeras pessoas, muitas pessoas, quando depositam o seu pensamento, né, em outras coisas, né, a não ser aquilo que realmente a gente coloca como um centro, né, mas vai depositando pensamento em coisas que não posso colocar, né, que não são tão boas assim. O quanto muitas vezes isso a gente não traz para o nosso comportamento e a gente mesmo gera uma angústia, gera uma ansiedade, sabe? Vem trazendo coisas que ainda não existem para a nossa vida e isso vai gerando dor, vai gerando sofrimento. Explode. Então a gente... Uma crise de choro e tudo mais. E essa minha tia que me pegou pela mão, Tati, vai diante do Santíssimo Amor. Deixa tudo que você está fazendo. Nunca tinha deixado o Thiago sozinho com os irmãos. Vai diante do Santíssimo. Deixei o Thiago com o Felipe, eu perdi e fui. Ajoelhei. Se prostou. Me entreguei, na verdade. Ali... Ele sabia. Eu nunca fui boa com palavras. Em oração, Deus sabe disso. Eu fico admirada, sabe? Quem tem o dom da fala, quem tem o dom... Eu acredito que a melhor oração é aquela que é de coração. Que sai. E eu despejei. Eu despejei tudo pra ele. Despejei. E realmente eu saí mais leve. E aí a madrinha do Thiago me ligou no meio do caminho e falou: e aí, Tati, como você tá? Eu falei: não, tô mais tranquila. Quando eu cheguei, eu tinha deixado eles no parquinho, e eu vi o Thiago brincando com uma criança comum. Tá. E aí procuramos uma fono, tudo mais, até que chegamos na neuro. Quando o Thiago chegou na neuro, nisso o Thiago começou a frequentar, antes de eu chegar na neuro, eu falei uma etapa. E aí eis que o Thiago começou a ir para a escolinha meio período. E o Thiago chorava muito. E uma semana depois eu comecei a trabalhar no VK, que foi tudo por Deus também, né? E o Thiago veio para Integral. E aí o Thiago chorava demais. Meu Deus do céu. Até que a minha sogra virou para mim e falou uma coisa. Falou: Tati, você tem noção do que está acontecendo com o Thiago? O Thiago ficou 2 anos. 2 anos. Com você 24 horas por dia. O Thiago dorme comigo. Ele trabalha à noite. E aí, de repente, o Thiago ficou meio período afastado de você. Com outras crianças, ele não tinha contato com outras crianças por conta da pandemia, ele não tinha socialização nenhuma, com adultos, em lugares que tem regras diferentes da regra de casa. E aí, uma semana depois, o Thiago foi para Integral. Você tem noção na cabeça de uma criança de 2 anos o que é isso? Sim. Aí foi onde eu passei a ver meu filho com outros olhos, a respeitar meu filho. E nesse meio tempo o Thiago foi desenvolvendo, graças a Deus, fomos para a neuro. Quando eu cheguei na neuro, a neuro me deu uma nova cara.
sabe? Que ela me falou assim, mãe, sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma criança em desenvolvimento. Tô vendo uma criança que tá brincando, uma criança que pegou um brinquedo novo, foi lá, mostrou pro pai. Eu tô vendo uma criança em desenvolvimento. Ele pode ser autista? Pode. Ele pode ter aspecto, eu sempre me confundo. Um grau? Pode. Mas agora eu tô vendo uma criança em desenvolvimento. Eu não tem nada aqui que tá me chamando a atenção para eu conseguir te diagnosticar. Ele pediu os exames, fez os exames, né? O tomo, tudo, estava tudo normal com o Thiago, graças a Deus. E nesse meio tempo, o Thiago foi para São Gonçalo, que agora você vai entender o que eu falei no começo, e minha sogra levou ele era adoração do Santíssimo. E uma amiga da tia do Cleiton, a tia do Cleiton é ministra da Eucaristia, ela faz orações, chefe de grupo de oração, traz o Thiago para fazer oração para ele. E o Thiago foi. Fez a oração do Thiago. Acabou a oração do Thiago, ela me ligou. Mãe, eu te quero aqui. Você precisa vir aqui. Vem que é contigo. O Thiago precisava, mas você precisa mais que ele. O meu filho carregava tudo que eu carregava e não sabia. A questão de eu estar querendo, de eu ter uma negação quando eu descobri que estava grávida dele. Realmente tive. Toda a trajetória, né? Sim, eu tive. Você veio colocando na mochila. Isso, porque eu tava pensando só em mim, eu fui muito egoísta. Eu queria eu profissional, né? Sim. E tudo isso o Thiago trazia com ele. A questão de eu querer a menina. E o Thiago trazia coisas que estavam no meu inconsciente, eu sequer tinha noção. Então, ali, ela terminou a oração e falou, filha, Jesus manda falar pra você que seu filho não tem nada. Seu filho é uma criança comum. Mas acalma teu coração. Mas aí que tá. E mãe, vem cá. É o seguinte, você precisa vir pra cá. E nesse dia eu falei, olha, eu fiz uma oração pra sua casa, enfim. E você vai ler o Salmo X de todos os dias. Comecei a ler. E eu dormia com o terço e lendo a Bíblia. E nessa noite dessa oração, eu dormindo, olha, arrepio. Não, eu tô falando, vai ter Tati parte 2, você não acredita? Vai ter Tati parte 2. Tá tranquilamente Tati parte 2, e aí, sossegado. Tati parte 2. E aí, Renan, eu dormindo, eu senti, olha, por tudo que é de mais sagrado, 2 mãos me apertando. E eram 2 mãos enormes, os dedos assim, enormes, tal, escuras as mãos. Isso aqui era tipo do antebraço, né? E aqui já não tinha mais nada. E eu sentia aquilo tentando me enforcar. E eu no meu inconsciente eu lembrava que tinha um terço e uma Bíblia. E eu fui pegar, eu consegui pegar a Bíblia e pôr no peito. E eu acordei, sem ar e tal. No outro dia eu contei pra tia do Cleiton. Ah, tia do Cleiton, Tati, o inimigo tava perdendo. E ele não queria perder. Ele nunca quer perder. É óbvio que ele não quer perder. E onde é uma família... É inteligente. Isso, a família é a casa de Deus. Exato. O que o inimigo quer? Ele quer destruir. A brechinha na janela... É onde ele entra. Fui para São Gonçalo, fui para a oração com a perna bamba. Meu Deus do céu. Porque Deus, quando eu chegar lá, ele vai me pegar. Ele tem hora que olha para mim ali, com o rabo de olho ali. Porque, filho, eu trabalho para ele. Perfeita, pecadora, tudo mais que a Tatiana. Mas enfim, fui para a oração. Quando eu cheguei, era a igreja que eu casei, né? A igreja de Nossa Senhora da Piedade, no bairro. Aí sentei diante do Santíssimo. Aí ela chegou. E ela começou. Eu comecei a falar para ela, total. E ela começou a fazer oração para mim. Renan, veio, sabe? Uma coisa assim, não sei descrever. E era um choro que eu nunca tinha chorado. E aí eu lavei. E nisso, quando ela terminou a oração, ela não poderia ter feito essa oração sozinha. Por quê? Você não tem noção, Tati. Não tem noção que estava aí dentro. E eu vim a descobrir que minha mãe nunca tinha me contado que eu, Tatiana, não sou fruto do amor do meu pai com minha mãe. Eu sou fruto da violência do meu pai com minha mãe. E meu pai não queria ter filhos. E minha mãe tinha tentado me abortar com ervas e tudo mais. Minha mãe nunca teve coragem de contar isso. Só que naquele momento da concepção, ela me contou que Jesus ali me abraçou. Ó, ela é minha.
E por conta disso, minha mãe não conseguiu me abortar. E eu nasci, né? Tudo mais. E eu sempre tive um abismo entre minha mãe com meu pai. E aquilo que eu carregava em mim, o Thiago, acabou que né, conscientemente. Vindo da mochila ainda. Sim, então, e tem todas as outras questões também que, graças a Deus, foram todas embora, coisas genealógicas, sabe, tudo mais. Algumas emoções, algumas coisas hereditárias que acabaram, que acompanharam, mas graças a Deus, sem eu saber, eu era forte na minha fé e tudo mais, e isso não conseguiu me derrubar, a graça de Deus. Mas se o Thiago não tivesse nascido, se o Thiago não tivesse tido atraso de fala, tudo mais, eu nunca iria me libertar de tudo isso. Então, se me permite conectar, por isso que eu falo muito do Tatiana parte 2, quanto esmagamento ao longo das nossas vidas, quantos desafios, quantas, situações que a gente imagina que Deus, né, será que eu vou conseguir sair daqui? Mas ao longo da sua história eu consigo ver da seguinte forma: conheci o vale, mas tinha Deus. Conheci o vale, mas tinha Deus. Conhecia o vale, mas eu sabia, né, que era ali, que era depositar no nosso pensamento. Isso. Está realmente. O inimigo ele tenta nos puxar e Deus vem falar. Exatamente. Isso é minha. Então, o quanto isso muitas vezes é importante, e é muito interessante ouvir na sua história o ciclo de pessoas, né, que muitas vezes se aproximaram para falar assim, ó, ei, para a direita não, vem cá, para a esquerda não, é centro. Eu posso te completar anjos. Sim, eu tive muitos anjos na minha vida. E eis que pessoas são usadas, né, para isso, né? Eis que surge Vanessa na minha vida. Surge Renan na minha vida. Imagina! Sandro também. E eu começo a trabalhar e vocês vêm e resgatam. Nunca deixei de ser, né, o amor, como meu marido me chama, mãe, nunca. Mas vocês trouxeram aquela Tatiana. A menina que brincava na rua, a menina que sonhava em ser administradora. E olha, eu fiz, né, até mesmo sem lembrar das decisões e tal. E vocês trouxeram para fora aquela Tatiana que adormeceu. Tati, nada mais foi do que, olha na sua história o quanto você já foi forjada. Simplesmente você foi forjada. Eu vou colocar dessa forma, certo? Algo muito nobre. Muitas vezes algumas pessoas na vida da gente, elas simplesmente dão só uma fiadinha. Entende? Quando eu falo muito isso, é que hoje você simplesmente só é a pessoa que você se preparou e continua se preparando para ser, para estar. Graças a Deus. E para resumir para você, ainda mais uma vez, acho que é meu terceiro resumo, consegui perdoar meu pai. Também. Um dia Aparecida, na missa, e a imagem estava entrando e surgiu meu pai. Não tinha nem porquê ter surgido meu pai, não estava pensando, surgiu meu pai. Veio meu pai no meu pensamento. E eu comecei a chorar. Naquele momento, depois de quase 16 anos de morte do meu pai, que eu consegui perdoar meu pai. Eu não tenho vergonha disso. Eu não sou perfeita, sou cheia de falhas e tudo mais. Mas eu sou humana. Sim. Eu sofri muito com meu pai. Somos humanos, pecadores, sim. Somos fracos, literalmente tentamos nos fortalecer, mas temos nossas fraquezas. E chorei, sim, quando meu pai morreu. Mas enterramos meu pai no outro dia. Foi a primeira noite que eu e minha mãe dormimos, sabe? Aquele sono. E acho que Deus entende isso, com certeza ele entende. Meu pai, ele tem, seja onde ele estiver, tomara que ele esteja bem. Ele tem consciência de tudo que ele fez, ele tem consciência de tudo que ele perdeu. Hoje ele poderia estar aqui, né, com os 3 netos, 5, são 3 meus, mas a Sofia é da minha irmã e o Leonardo, meu outro irmão. Mas por escolha dele, ele não tá. Enfim, Renan, e hoje, graças a Deus, tem 3 meses que o Thiago desenrolou. Fala que é uma maravilha. Meu gaguinho. Sempre atrás do dinossauro. Sempre atrás do titissauro. Calma. Ele é doido por dinossauros. Eu lembro que teve um dia ainda que a gente procurou a beça de dinossauro, mas não achamos. Não, ainda tô procurando essa benção desse gigante. Não, vamos achar assim.
E graças a Deus, meu filho, onde ele chega, ele é muito amado. Que mesmo. Ele é muito amado. E graças a Deus, ele se entrosa bem. O Thiago, ele não tem um diagnóstico fechado, independente. Diagnóstico é uma folha de papel. Mas meu filho, ele tinha que vir da forma que veio. Meu filho é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E eu falo sempre, qual é a forma de Deus mostrar pra você, Tati, que ele tá na sua vida, que ele te ama? Me mandou Felipe, Pedro, Thiago e Cleito. Porque tudo que eu não queria, veio Deus e mostrou pra mim. Não é dessa forma. Tudo que eu não tive, Deus, você vai ter. Tua família. Hoje eu tenho, no meu marido eu tenho um pai, um amigo, um amante, um companheiro, que às vezes eu quero torcer ele, mas enfim, faz parte. Eu tenho nos meus filhos um amor, eu ouço o te amo todos os dias e eu tento passar para eles o que eu recebi. A benção, pai, benção, mãe. Sai de casa, ninguém sai de casa sem vai com Deus, fica com Deus. E é engraçado, porque eu tenho um irmão que ele se diz ateu. Se diz. E meus filhos pedem bênção pra ele e Deus te abençoe. É meio contraditório, né? E quando o pequenininho chega e passa por esse jeito, ele cobra. Dá a benção aqui, rapaz. Meu Deus, é um ateu, hein? Mas... Que mano. Né? Mais uma fração da história de vida onde demonstra que os planos de Deus são maiores que os nossos, né? A gente não consegue nem mensurar. Tati, eu confesso, a Thaís também, ficaria mais umas 2 horas fácil, não ficaria? Eu falei, aqui já fica decretado, ok, Tati parte 2, não vai dar pra ser diferente. Meu Deus. Se me permite, eu tenho que fazer um Tati parte 2, história muito boa. Mas agora no Metanoia a gente tá chegando, sabe, na reta final, mas minha amiga... E eu preciso trabalhar. Não, todo mundo, né, precisamos ali trabalhar, mas muito obrigado pela participação, foi incrível. Pra quem falava, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, por que eu fui convidada? Bom, eu quero que você faça o seguinte, depois, no final de semana, senta com a meninada, senta com o Creito, como nós gostamos de falar, ali no sofá, assiste, ok? Porque você não tenha dúvida que que ao longo dessa hora, né, que a gente acho que até passou de 1 hora, acredito eu, que frações da sua história vai com certeza contribuir com a metanoia de inúmeras pessoas. Afinal, gente forma gente e hoje, se possível, só vou fazer só o seguinte. Obrigado de novo. Imagina, de coração. Que isso, eu que agradeço. Hoje, se possível, e olha, a gente falou do provérbio no começo, lembra? E a gente nunca sabe como vai fluir, mas Deus é maravilhoso. E ainda por sinal, eu ouvi também a mesa provérbio do meu sogro esse final de semana, querido Wagner Salvador, um abraço pro meu sogro. E hoje eu gostaria de finalizar literalmente, com esse provérbio, ver se faz sentido. 27:17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Isso é metanoia.